Dos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Somente este versículo para termos a nossa fé aumentada. Diz assim: e deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos e irmãs, o versículo sagrado tremendo nos fala: e deu o mar os mortos. O mar que entregou os mortos, o mar que deu e que entregou os seus mortos. Tudo indica que este mar não é o oceano que conhecemos, não é o oceano que podemos contemplar e ver também, pois este já terá fugido juntamente com a terra. Este já terá fugido da face do Senhor juntamente com a terra, porque a palavra de Deus diz que o mar e a terra fugirão da presença de Deus, e eles terão este privilégio de fugir da presença de Deus, mas somente o homem e a mulher rebelde a Deus, desobediente a Deus, estes não terão como fugir da presença de Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Observem bem este mar que vemos, este mar que contemplamos, ele vai fugir da presença de Deus, meus queridos irmãos. A morte e o além se referem ao Hades, que é o reino dos mortos, como está escrito no livro de Jó, capítulo 26, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 26, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 26, versículo 5. Eu estou repetindo o versículo somente para ganhar tempo, até encontrar o versículo. Livro de Jó, capítulo 26, versículo 5, diz assim: os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores, nos diz o versículo sagrado. Agora, queridos irmãos e irmãs, todos os que morreram sem a salvação, desde os dias de Noé, aqueles que não aceitaram a pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento em que Jesus vai até o inferno para pregar aos espíritos cativos, todos os rebeldes a Deus, desde aquela época, desde a época de Noé, quando a terra foi inundada pelas águas do dilúvio, comparecerão diante do trono branco e serão julgados individualmente, um a um. Assim todos os segredos serão revelados neste dia. Absolutamente nada ficará oculto e escondido aos olhos do Pai Celestial, pois tudo estará registrado nos livros que serão usados como prova contra aqueles que foram rebeldes e desobedientes à palavra de Deus e às suas doutrinas. Os falsos cristãos e os falsos servos de Deus também estarão neste tribunal para serem julgados. Além disso, o livro da vida será aberto para conferir se o nome daqueles que se dizem convertidos ou crentes estarão registrados ali. Afinal, na multidão daqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, poucos são os que realmente se entregam a Ele de verdade, com sinceridade de coração, e têm realmente a intenção de servir a Jesus Cristo. Porque a grande maioria dá um passo de fé apenas baseado na emoção daquele momento, porque de fato seus corações não querem servir a Deus, porque de fato o que eles querem de verdade é seguir o curso do mundanismo, do liberalismo, do modernismo, da vaidade, da sedução e dos pecados de Satanás. Porque ninguém quer abandonar o pecado de Satanás para viver em santificação de corpo e alma e espírito para Deus, para ter o seu nome escrito no livro da vida, para ter o anjo da guarda, para ser templo do Espírito Santo. Ninguém quer isso. Cada um quer viver para si como quer, do jeito que quer. Não querem colocar Deus à frente
frente das suas vidas, e assim Satanás opera na vida deles, trazendo enfermidades, lutas, tribulações, depressões e tantas outras enfermidades. Que tremendo, maravilha, Deus abençoe.